Deixa eu falar pra você, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates, põe no pulso logo um bright, que tal, tá bom? De lupa, bochilon, bombeta, branco e vinho, champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos. Pobre é o diabo, eu odeio ostentação, pode rir, mas não desacredita não. É só questão de tempo, um fim do sofrimento. Um brinde pros guerreiros, é povinho, eu lamento. Vermes, que só faz peso na terra. Tira o zóio, vê se me erra. Eu durmo pronto pra guerra e eu não era assim. Eu tenho ódio e sei que é mal pra mim. Fazer o que se é assim? Vida louca, cabulosa. O cheiro é de pólvora, eu prefiro rosas. Eu que sempre quis um lugar. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar da inclusão social e as políticas de ação afirmativa. Por que esse tema dentro do nosso curso? Fundamental para discutirmos um pouco a realidade brasileira, a realidade social na qual se faz necessário esse tipo de atuação. O que quer dizer isso? Nós vimos já em vários documentos, sobretudo na Declaração de Salamanca, que a educação deve ser assegurada a todos. E percebemos também, ao longo de todas essas aulas, que essa não é a realidade que a gente verifica. E por que isso não acontece? Vemos também que vemos ao nosso redor os inúmeros problemas pelos quais a sociedade brasileira passa, sobretudo em relação à exclusão social. Milhões de brasileiros estão excluídos e, consequentemente, estão excluídos também do acesso à escola. As cidades brasileiras trazem, entre os seus graves problemas, a exclusão social e econômica das suas crianças e também a falta de oportunidades dos jovens em alguns segmentos sociais. Então, nós vamos discutir um pouco por que se faz necessário essas políticas, se fazem necessárias essas políticas chamadas políticas afirmativas. Vocês já ouviram falar disso? Nós vamos ver então do que se trata, por que elas são fundamentais num país como o Brasil. É uma discussão que já nos acompanha desde os anos 80, um período fundamental da história brasileira, um período de renovação, o período que ficou conhecido como período de transição democrática, momento em que se discutiu, entre outras coisas, os direitos e as garantias que deveriam ser assegurados aos cidadãos. Então, é nesse momento que a gente tem a promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Por que ela ficou conhecida assim? Exatamente pelos avanços que ela propôs. Uma Constituição foi promulgada a partir de um relatório, de um final apresentado pelo deputado Ulisses Guimarães, que propunha, então, algumas garantias básicas que deveriam ser asseguradas a partir dali. A ideia essencial era manter, preservar a dignidade do ser humano. Então, vejam, ela trouxe alguns avanços, garantiu muitos direitos, mas na lei. Né? Desde o seu primeiro artigo, não se aceitava mais, já ficava claro que não se aceitaria nenhuma política discriminatória. E tinha alguns objetivos fundamentais. Então, no seu artigo 3, a Constituição tem como objetivo construir uma sociedade livre, justa e solidária. Também garantir o desenvolvimento nacional. Além disso, propõe erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No seu artigo 5, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, observem, são propostas muito avançadas, propostas muito interessantes, que, se efetivadas na prática, nós não estaríamos discutindo metade dos problemas que discutimos até hoje aqui. Mas por que isso não acontece? Na verdade, a Constituição brasileira ela está já
relatando muitos dos direitos, muitos dos princípios que já fazem parte de outros documentos internacionais. Sobretudo, nesse artigo 5, que a gente já viu aqui, está muito claro que não vai se aceitar, a partir daquele momento, nenhuma prática discriminatória, sobretudo o racismo. Em relação à educação, nós temos um documento que nos orienta, sobretudo quando se pensa em garantir acesso à educação, que a gente já falou aqui, que é a Declaração de Salamanca. Esse documento é o norte de todas as propostas de educação inclusiva. Reitera, então, princípios que já haviam sido firmados na Tailândia, que nós já discutimos também, mas na Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, em 1994, então, se firmam esses princípios, dos quais o Brasil foi um dos 88 países signatários, junto com mais 25 organizações internacionais. Todos esses países assinaram esse compromisso e se comprometeram, além disso, de fazer acontecer. Então, o que está se questionando? De que maneira, numa sociedade de exclusão como essa brasileira, que nós vemos todos os dias, esses princípios vão se efetivar na prática? Nós já vimos que algumas necessidades educacionais especiais podem ser contempladas de várias maneiras, mas a essência é como viabilizar, então, o acesso universal à educação de qualidade. Vamos ouvir um texto que nos fala um pouquinho sobre isso. Prestem bem atenção. As nações representadas no encontro de Salamanca atribuíram alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de seus sistemas educacionais, no sentido de se tornarem aptos a incluírem todas as crianças, independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais, declarando que todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas, crianças de origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos marginalizados. Então, a proposta que vocês acabaram de ler está sistematizada, está formalizada nesse documento que o Brasil também assinou. Então, a Declaração de Salamanca, ela nos coloca várias questões para ser pensadas, mas, sobretudo, impõe a necessidade de algumas ações. Coloca também diferentes desafios aos sistemas escolares. Vamos relembrar um pouquinho. A gente já viu que se faz necessário, então, para que essas ações se concretizem, várias adaptações, vários ajustes, recursos financeiros para que se possa ter acesso a determinados instrumentos, equipamentos, alguns recursos físicos para melhorar as condições das escolas. Isso tudo estava previsto. O que precisa é começar a fazer acontecer, efetivamente, isso se apresentar como uma realidade. Um outro aspecto que a gente precisa pensar é em relação ao contexto onde tudo isso acontece, né? Essas mudanças todas, esses questionamentos, essas polêmicas em torno da educação inclusiva, elas perpassam essas últimas décadas do século XX. Um momento de grandes mudanças no mundo, nós já vimos aqui, um momento em que se tem, ao mesmo tempo, a presença de um pensamento conservador, ao lado de alguns avanços democráticos, como no caso do Brasil, que nós já vimos também, mas, sobretudo, nos coloca a premência, a urgência dessas ações. Então, é isso que a gente tem que pensar, como fazer acontecer. Alguns princípios fundamentais da educação inclusiva, eles devem ser relembrados para que a gente possa pensar, então, em que momento se passa a ver nas políticas de ação afirmativa uma saída para viabilizar, então, essas questões que não conseguem sair do papel. Então, aquela questão que a gente já viu, a lei não basta para garantir que a realidade mude, né? Alguns
atos, algumas ações se fazem necessárias. E entre esses princípios, vamos destacar alguns. O primeiro deles, que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. Bonito, né? Mas não é fácil. Nós já vimos que isso demanda uma urgência muito grande, até em termos de formação dos profissionais que vão trabalhar com essas crianças. E dentro disso tudo, o que nós temos que pensar? Como fazer, então, um diagnóstico da realidade educacional, em princípio, para fazer, então, esses ajustes, essas mudanças todas. Uma saída que se encontrou foi fazer, então, algumas avaliações periódicas, não só com o intuito de verificar o aprendizado dos nossos alunos nas mais diferentes categorias, mas, sobretudo, dar subsídios para se pensar, então, as mudanças necessárias. Temos, então, dentro dessa ideia fundamental de se compor esse diagnóstico, o Sistema Nacional de Avaliação da Escola Básica, o SAEB. Ele traz uma proposta interessante, que é, ao mesmo tempo, verificar a quantas anda a aprendizagem dos nossos alunos, mas também verificar qual é a realidade desses alunos. Vem sendo aplicado desde 1995, criado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, e tem, então, um objetivo muito claro, que, em primeiro lugar, checar entre alunos de 4ª, 8ª série do ensino fundamental e alunos de 3º ano do ensino médio, como estão os seus conhecimentos, como está a sua aprendizagem em língua portuguesa e matemática, disciplinas consideradas básicas para se avaliar, então, o sistema educacional. Esse trabalho se dá por meio de provas, então, provas que são aplicadas aos alunos para verificar, então, os seus conhecimentos, mas também questionários que são trabalhados junto com os alunos, com professores, diretores, também para verificar a situação da escola e algumas condições ou características socioeconômicas desse alunado, dessa escola, do grupo no qual ela está inserida. Então, traz uma possibilidade de se ter um perfil, de a gente conhecer, então, um pouquinho mais dessas realidades ao longo do Brasil inteiro. E os resultados são dramáticos. O que nós podemos observar? Uma carência muito grande sobre todos os aspectos e, principalmente, esses dados nos apontam algumas causas da exclusão social e, sobretudo, causas da exclusão escolar, que vão passar por diversos fatores. Por exemplo, nós vamos observar que, segundo esses dados apurados, a gente vai ter uma maior evasão escolar em famílias de rendas mais baixas. Então, por que será? Claro, muitas dessas crianças vão trabalhar para complementar essa renda. Vamos observar também que nas zonas rurais ou nas cidades pequenas, sobretudo na região Nordeste, nós vamos encontrar os piores desempenhos, segundo os relatórios do SAEB. Também vamos ver que uma boa parte dessa população marginalizada socialmente, composta por negros, pardos, também vai aparecer aqui como excluídas da escola. Por que será que isso acontece? Será que isso é gratuito? Não é, é isso que nós vamos ver. Então, mas além disso, nos apontam, então, um problema que é muito maior, que é um problema estrutural da sociedade brasileira, que é manter à margem dos serviços básicos, fundamentais, grandes parcelas da população como um todo. Então, e como a gente pode pensar saídas para reverter esse quadro? Fazer uma avaliação da escola básica, ela só tem sentido, ela só faz sentido se a partir disso vierem, então, esses dados vierem acompanhados de políticas públicas que busquem sanar, então, equacionar esses problemas, que não são fáceis, mas que são recorrentes. Então, desde 95, o que nós temos observado? Que os nossos alunos têm desempenho muito crítico ou crítico
Em sua maioria, mais de 50% desses alunos não conseguem fazer as provas de língua portuguesa e matemática minimamente bem, para mostrar que eles estão o quê? Preparados, sendo preparados para o seu exercício pleno da cidadania. Isso não é a realidade. Que se complementa num outro estudo, que é o mapa do analfabetismo do Brasil, feito também em 2003, e que vai reforçar, em grande parte, esses dados que o SAEB também mostra. Vai nos mostrar que a maior taxa de analfabetismo do Brasil está entre a população mais pobre, entre a população negra, entre a população que, de modo geral, está excluída social e economicamente. Mais uma vez, isso é coincidência? Não é coincidência. Nós fomos perguntar para alguns professores o que eles acham desse sistema de avaliação, do SAEB, e fizemos algumas perguntas a eles. O que o professor acha do SAEB? Será que ele acredita que é uma forma eficiente de avaliar os alunos e a escola básica? Será que alguma mudança seria necessária nesse sistema de avaliação? E como será que ele vê os resultados que o relatório apresenta e pensar até que ponto a própria escola tem contribuído para a exclusão social? Vamos ver? A meu ver, o SAEB é uma forma de avaliação. E toda forma de avaliação tem sua validade, né? Tem seu valor. Como sistema avaliativo, eu acho que é válido, né? Porque daí a gente tem um parâmetro de como estão todos os currículos, se ele está sendo bem aplicado, se é dentro daquelas normas que prevê as novas leis da educação, né? Então, como parâmetro avaliativo, eu acho válido sempre. É mais um fator a contribuir para a avaliação final. Não podemos basear a avaliação da escola somente nesta forma, né? Ela tem que ser mais abrangente, mas é válida no ponto de contribuição. Desde que a escola básica tenha infraestrutura para essa avaliação, sim. Essa infraestrutura quer dizer livros, material mínimo, né? Para que a gente possa trabalhar com o aluno, para que quando esse sistema chegue à escola, o aluno não seja pego cru, né? Ele tenha uma base onde ele possa se apoiar, né? A mudança que eu colocaria seria regional, né? Porque de região para região nós sabemos que a realidade é diferente, é outra, as oportunidades, né? A estrutura do ensino. Então seria só a meu ver, seria a regionalização dessa avaliação. Que os professores tivessem alguma autonomia para elaborar questões, né? Como nós temos assim, o sistema do CEBEJA, né? Que é o sistema supletivo. Os professores têm autonomia de mandar questões para lá, para que eles retornem essas questões aos alunos. Eu acho que esse sistema também seria válido, eles pedirem aos professores para que eles façam algumas questões, para analisar essas questões, porque nós conhecemos a realidade dos nossos alunos. Então, nós faríamos questões relacionadas a, não facilitando a questão, mas relacionada à realidade dos alunos, né? Então, uma autonomia de questão mesmo para os professores. Seria a única mudança que eu iria propor para esse sistema. Bom, esse resultado tem que ser analisado, tá? Eu gostaria até de ter mais tempo de lê-lo, e voltar para a minha realidade, ver qual é a estrutura que eu tenho na escola, comparar com a estrutura que eu tenho na escola, né? Mas é bom, no final sempre dá uma base e aponta falhas, isso que é o ideal, né? Porque sempre uma pesquisa, assim, um trabalho em cima da educação aponta falhas. E é exatamente o que a gente procura, as nossas falhas para serem sanadas. É sempre um chacoalhão, né? Às vezes a gente acha que está indo bem, que tudo que você está ensinando é válido, e daí você vê, não, peraí, eu tenho que melhorar em alguns pontos, eu estou ensinando coisas que já não precisam mais, eu tenho que me atualizar melhor, né? Então é sempre uma chacoalhada, vamos bater poeira, vamos nos atualizar também, né? Então sempre bom pegar resultados. Na minha opinião, a escola que eu trabalho não está excluindo aluno, muito pelo contrário, né? Nós temos alunos esperando vaga, foi uma procura muito grande nessa escola por vagas, exatamente por quê? Porque nós puxamos o aluno de toda e qualquer maneira.
ampliando o currículo, né? Ou seja, não trabalhando somente dentro daquilo que está no planejamento. Então, nós oferecemos coisas além, torneios, brincadeiras, feiras. Isso faz com que o aluno goste da escola e não queira sair. Dentro do possível, ela tenta englobar todo mundo, tá? Ela tenta chamar todos os alunos para a escola, né? Mas a gente sabe que não é possível, tá? Tem escolas rurais que a gente não consegue levar o aluno, tem essa questão aí de cotas que tem que incluir o aluno, e a gente sabe que não é bem assim, né? Porque o aluno não tem condições de seguir adiante, né? Então, dentro do possível, tenta-se levar adiante para que não ocorra exclusão social alguma. Então, de modo geral, a gente sabe que algum mecanismo de avaliação a gente precisa ter. Talvez esse não seja o ideal, mas ele é importante na medida que apresenta, de alguma maneira, alguns dados que nos fazem pensar, então, a realidade brasileira e nos ajuda a buscar caminhos. Então, nesse sentido, é inegável a contribuição do SAEB, como é inegável também que os professores demonstram grande preocupação com os resultados, porque, afinal de contas, é o seu trabalho que, de alguma maneira, também está sendo avaliado, né? De alguma maneira, todo o sistema educacional está sendo cobrado na medida em que aparecem resultados tão difíceis de se aceitar. E por conta disso, nós vamos, no próximo bloco, nós vamos discutir uma possibilidade de solução para essas questões. Mas vamos para o intervalo, depois a gente volta. Então, pessoal, voltando do intervalo agora, nós vamos dar continuidade à nossa aula discutindo realmente o tema hoje proposto para reflexão, que são as políticas de ação afirmativa. Pelo que nós vimos até agora, vocês perceberam que, no Brasil, a questão do desempenho escolar está muito ligada à questão do sucesso social. Então, nesse sentido, todos os dados que nós analisamos apontam para o fato inegável de que a escola no Brasil contribui de alguma maneira para a exclusão social, ou, no mínimo, para que essa exclusão continue, permaneça diante de alguns critérios que são adotados para o ingresso ou não de algumas camadas da população. Então, nesse sentido, as políticas de ação afirmativa, elas são hoje tema de várias discussões, de vários projetos que estão aí tramitando no nosso legislativo, para o quê? Dar conta de resolver essa possibilidade de que algumas pessoas têm de chegar à universidade, enquanto que outras não têm a mínima perspectiva. E por que isso acontece? E o que é uma política de ação afirmativa? Ação afirmativa é o conjunto de políticas públicas e privadas de combate a todas as formas de discriminação. Nós já vimos aqui que a própria Constituição brasileira não aceita, não permite mais nenhum tipo de discriminação, seja por que critério for. Diante disso, por que se faz necessário, então, políticas de ação afirmativa? Essa é a grande questão que nós temos que discutir. É o que é e por que se faz necessário que exista isso. Então, muitas pessoas criticam as políticas de ação afirmativa, mas em nenhum momento questionam o país no qual elas se fazem necessárias. Essa é a grande discussão. A Constituição de 1988, no seu artigo 5º, diz que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. E diz também que a prática do racismo constituirá crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, vejam, é rigoroso, sim, mas isso não significa que essa população, sobretudo a população negra, ela tenha todos os seus direitos garantidos
porque está prescrito em lei. A gente sabe que não é assim. E sabe também que não é coincidência que seja essa população a maior marginalizada sob todos os aspectos no Brasil. Então, as ações afirmativas, elas buscam combater as atitudes discriminatórias. Buscam também desenvolver a consciência crítica para o exercício da cidadania plena. Então, só que tem uma questão fundamental para a gente perceber aí, que é a questão cultural. Então, alguns desses valores, eles mudam culturalmente. O que pode ser uma atitude discriminatória para alguns, para outros não ser entendido assim. Agora, o que não se questiona é o que vem a ser o exercício pleno da cidadania. Aí não é o quê? O acesso a todos os serviços básicos, fundamentais, o pleno direito de expressão e de garantir liberdade e igualdade. As políticas de ação afirmativa, elas têm uma história, elas começaram nos Estados Unidos, foram naquele país por muito tempo tema de discussões polêmicas e já há algumas décadas se adota essa prática não só para acesso à universidade, mas para vários outros setores da vida social americana. Hoje, essas políticas nos Estados Unidos, elas não são obrigatórias, mas são recomendáveis. Então, não há, por força da lei, mais a obrigatoriedade, nem em todos os estados, mas já se adota porque é um consenso de que alguns segmentos da população têm que ter algum privilégio, entre aspas, e é aqui que é a grande discussão, porque para muitos esse privilégio ele extrapola o que deveria ser, mas tem que haver essa possibilidade de igualdade. Essa é a grande questão proposta pelas políticas de ação afirmativa. No Brasil, a discussão é mais recente, mas não menos calorosa, não menos polêmica, não menos complicada. E aquelas instituições que deram os primeiros passos no sentido de trazer as políticas de ação afirmativa para a sua realidade, é lógico que foram as primeiras a receber as maiores críticas. Então, essa questão das cotas nas universidades e concursos públicos é uma questão que sempre vai gerar muita insatisfação de alguns e a alegria de outros. Por quê? Porque vai estabelecer uma possibilidade maior de igualdade de acesso. Mas, por outro lado, como se fazer isso? Como achar a fórmula ideal para fazer, na prática, essa política de cotas? Então, essas instituições do Rio de Janeiro, que foram as pioneiras para implementar no seu acesso ao vestibular essas políticas de cotas, passaram por situações bastante complicadas. Então, num primeiro momento, o que ficou garantido? Que 50% das vagas de cada curso estariam reservadas para alunos oriundos da rede pública, das escolas públicas. Isso gerou uma discussão muito grande, porque se questionou por que esse privilégio. E a ideia era, o pior que essa ideia passa, pela aceitação de que as escolas públicas não preparam seus alunos da mesma maneira que as escolas privadas. Isso é uma questão a ser discutida, mas o que se percebia dentro desses estudos, a partir desses estudos que eram feitos, que realmente aquelas pessoas que vinham da escola pública não conseguiam entrar na universidade. Essa proposta foi encampada também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e outras universidades. O que não quer dizer que só no Rio de Janeiro se adote políticas de ação afirmativa, mas há um pioneirismo nesse momento. E também há uma grande importância nas primeiras críticas que foram feitas, sobretudo por relatórios que a própria Universidade Federal do Rio de Janeiro fez, apontando alguns caminhos que poderiam ser adotados, antevendo até alguns problemas que viriam, mas esse relatório não foi considerado na hora de se implementar mesmo essas políticas de cotas. O que deixou bastante alijados do processo os próprios atores envolvidos, que eram os professores, que eram os representantes de alunos, que propuseram, então, algumas correções no caminho para a implementação das políticas de ação afirmativa, mas não foram ouvidos, talvez, como se precisava. A reserva de vagas é uma questão que demanda muita atenção, por quê?
Porque há um risco iminente aí, que é o risco de se excluir outros segmentos. Então, essa política de cotas para alunos da rede pública, para negros ou pardos e também portadores de necessidades especiais, é claro que é necessário. O que se discute é como se fazer isso de modo a não fechar portas para outros segmentos também. Então, passa aqui pela ideia de que o que é, por exemplo, a autodeclaração, eu me autodeclarar negra. É complicado. O indivíduo se autodeclarar pardo para garantir, então, o seu acesso a essas reservas de vagas. Isso é uma questão que precisa ainda ser ajustada, se precisa buscar a forma para deixar mais democrática essa reserva de vagas. O que acontece é que, ao longo da análise de todos esses problemas, que problemas? Os mais variados. A gente teve aí, então, ações judiciais de alunos que se sentiram prejudicados pela reserva de vagas. Então, por exemplo, alunos que tiveram notas excelentes e não conseguiram sua vaga. Por quê? Porque outros com desempenho no concurso vestibular inferior ao seu foram privilegiados pelas reservas de vagas. Então, esses alunos entraram na justiça, foram buscar os seus direitos porque questionam a forma como a política de cotas foi implantada. Então, isso tudo aconteceu por conta também de uma sobreposição de leis. Porque o que se percebeu? Que ao implantar a política de cotas para negros e pardos, muitas vezes isso se deu em cima já da reserva de vagas para alunos oriundos da escola pública. Então, acabou que o percentual de reserva de vagas ficou muito maior do que aquele inicialmente pensado. Nada melhor para a gente entender um pouco mais sobre essa questão do que ouvir os próprios alunos que estão na escola pública, que estão na universidade pública, e tentar entender, então, o que eles pensam em relação às políticas de ação afirmativas. Vamos perguntar, então, o que eles acham da reserva de vagas nas universidades. Vamos ver o que eles disseram. Sou contra porque a universidade pública é uma instituição autônoma, democrática e livre de discriminações raciais ou de classes. E acho que inserir uma lei dessas é voltar a estaca zero nesse processo de democratização e trazer a discriminação para dentro da universidade. Eu acho uma atitude coerente, porque a incoerência do racismo já está na sociedade. E é injusto, porque se você for pegar o score de uma pessoa que é classificada, uma pessoa bem melhor classificada por não ter uma vaga garantida, ela é prejudicada nesse aspecto. Eu acho que eu me sentiria discriminado se eu fizesse parte dessa minoria que tivesse que disputar vagas assim, ou se as escolas públicas tivessem a mesma qualidade das escolas particulares, eu acho que não teria necessidade de ter isso. Eu acho que isso é racismo, porque você vai estar avaliando as pessoas não pela capacidade delas em si, mas por um outro fator que seria a raça delas. Então, isso para mim é racismo, não importa se é para compensar uma deficiência que teve no passado, acho que ao invés de fazer isso, tinha que arranjar condições dos negros conseguirem uma escola melhor no ensino básico. E eu acho que é uma atitude extremamente correta. Até um tempo atrás, era totalmente contra, até falar com o líder do movimento estudantil negro, e eu acho que isso tem que ser mudado mesmo. Infelizmente, de maneiras drásticas, como a maioria das pessoas podem observar que mas eu acho que é a única maneira de ser mudada, com as cotas mesmo. Então vejam, é difícil e a gente tem que procurar entender, então, as várias razões de cada um, né? Porque vai haver, da forma como vem sendo implementadas essas políticas, sempre vai haver, se não um tipo de exclusão, outro. Então, é difícil, aquele aluno que não consegue ter acesso à universidade vai se questionar por que ele não consegue, e aquele que vai se sentir injustiçado também não vai aceitar. O que nós precisamos fazer é essa moçada pensar um pouco que país é esse no qual essas políticas se fazem necessárias. Mais uma vez, eu insisto nisso. E uma preocupação que as universidades do Rio de Janeiro tiveram e que outras todas precisam ter é com a permanência desses alunos na universidade. Por quê? Porque, em sua maioria, são alunos que vão ter dificuldade de levar o seu curso até o fim, ou porque trabalham, ou porque não têm recursos para comprar o material necessário, dependendo do curso, esse material é muito caro.
e também porque não conseguem estudar, ter tempo para se preparar bem para fazer um curso de qualidade, para ter um desempenho bom. Então não adianta só pensar também como eles vão entrar, tem que pensar em criar também condições para que eles permaneçam na escola. O velho problema da evasão, que acompanha também o ensino superior e que nesse caso deve ser pensado, porque essa vaga ela foi garantida, mas tem que se garantir também a permanência. Então, no caso do Estado do Rio, já se pensa então numa outra lei que vai garantir então percentuais menores para cada um dos segmentos, mas uma coisa um pouco mais equilibrada, que seria então o quê? 20% das vagas de cada curso para alunos oriundos da escola pública, 20% para os autodeclarados negros ou pardos e 5% para os portadores de deficiência física. Espera-se, com isso, garantir um pouco mais de equilíbrio na implementação dessas políticas. E hoje no Brasil inteiro, várias instituições estão se questionando, pensando como fazer então isso na prática acontecer com menos conflito, com menos polêmica. Na verdade, essas políticas de ação afirmativa, elas buscam corrigir erros históricos e sociais enraizados na população. Então, aí nós vamos voltar até a questão da escravidão e os resultados dessa escravidão que se fazem notar hoje na sociedade brasileira. A maneira como essa população negra foi historicamente sendo excluída e sendo deixada à própria sorte no momento em que se acabou com a escravidão. Então, tentar corrigir esse erro é inegável, que isso é importante e necessário, mas como fazê-lo? Alguns dados do IBGE vão nos mostrar que entre os 10% da população, os mais pobres do país, 70% são negros ou pardos. Então, esses dados como esses botam no chão, jogam por terra o mito da democracia racial no Brasil. Por quê? Não é possível um país com esses dados falar em termos de igualdade. Falar em igualdade racial, falar em igualdade social e econômica é uma ilusão, é uma inverdade. Então, é buscar resolver essas questões que as políticas públicas devem se voltar também para ações afirmativas enquanto for necessário, mas não perdendo de vista que esse tipo de ação é paliativo, que na verdade é uma solução que espera-se seja radical nesse momento, mas temporária. Por quê? Porque vai se chegar ao momento, vai se chegar ao dia, ou espera-se que se chegue ao dia em que elas não se façam mais necessárias, que se tenha uma sociedade justa, igualitária e, sobretudo, onde a escola deixe de exercer também o seu papel de propiciar ou de reproduzir essa exclusão social. Então, essas políticas têm, sim, esse objetivo, que é resgatar, então, o acesso universal de todos à escola de qualidade. Vamos para as dicas de estudos da aula de hoje. A dica de estudo da aula de hoje é uma proposta de trabalho em torno do texto que vocês têm no seu material, aquele artigo que saiu no jornal americano The New York Times sobre a questão das cotas no Brasil. Eu gostaria que vocês fizessem uma discussão em torno disso e pensassem, então, fizessem depois um debate a partir da ideia de que a inclusão e participação são essenciais à dignidade humana e ao exercício dos direitos humanos. Tente articular o que vocês viram hoje com esse pressuposto básico que está na Declaração de Salamanca. Até a próxima aula, pessoal! A professora Solange nos falou hoje sobre a inclusão social. A discussão sobre a inclusão social passa, em primeiro lugar, pela verificação de qual é a realidade brasileira e de que maneira se pode buscar mecanismos para garantir, então, que nem a sociedade, muito menos a escola, contribuam para reproduzir a exclusão social. Estudamos as políticas de ação afirmativa. Então, políticas de ação afirmativa são propostas que buscam combater qualquer tipo de discriminação
ou de preconceito em qualquer instância e, sobretudo, propõe reservas de vaga, por exemplo, nas universidades brasileiras. Até a próxima aula!